Ministro, não tem jeito, a gente... Primeiro, boa noite, né? Boa Muito noite. bom, bem-vindo à CNN, que bom que deu tudo certo dessa vez. É uma entrevista que está todo mundo assistindo, os tomadores de decisão todos. Certo. O senhor tem um bebê para entregar logo mais adiante, que é um bebê que vai ditar mais ou menos qual vai ser a relação do governo Lula com o mercado pelos próximos anos. É o novo arcabouço fiscal. Esse palavrão aí que mais ou menos garante que a gente não vai gastar mais do que tem, explodir de dívida e que vai manter o equilíbrio das contas públicas. O Lula, como disse o VAC hoje, por que essa piada, né, ela importa? Porque sinaliza mais gasto. A missão de fechar a torneira vai ser do senhor. Em linhas gerais, o que é que o senhor pode adiantar que vai ser apresentado, já que o senhor já socializou, preocupando o mercado, o novo arcabouço fiscal, a modelagem com a equipe econômica? Olha, Dani, eu tenho que seguir muito criteriosamente um protocolo para que isso saia de forma adequada, para que as pessoas façam a leitura adequada. Então, a primeira providência que eu tomei foi antecipar de agosto para março o anúncio, porque eu percebi que isso estava gerando muito debate, muita tensão e uma tensão desnecessária. Porque eu, de pronto, anunciei, assim que indicado para o Ministério da Fazenda, que eu não ia conviver com um déficit de 2% do PIB, que isso não era sustentável, que nós tínhamos que harmonizar a política fiscal com a monetária, que também está descombinada com tudo. Nós estamos com uma taxa de juro muito elevada, estávamos com um déficit fiscal muito elevado, e o papel da autoridade fiscal e da autoridade monetária é buscar a convergência para que as empresas, inclusive, consigam se financiar, consigam ver um horizonte de investimento produtivo. Então, nós temos que ter muita cautela com isso. Eu tomei as providências em janeiro para já reduzir a metade o déficit projetado pela lei orçamentária herdada do governo anterior, né? E vou tomar outras medidas na mesma direção. Só que o ano é pouco para o investidor. Ele quer um horizonte de médio e longo prazo. Então, o que é o arcabouço fiscal? Ele vai oferecer justamente essa moldura. E eu dividiria o arcabouço fiscal em dois. O primeiro aspecto importante é o desenho dele, a dinâmica dele, né? Nós tivemos a lei de responsabilidade fiscal, que tinha algumas virtudes e tinha alguns problemas. O maior problema da lei de responsabilidade fiscal é que era, no jargão dos economistas, ela era uma regra pró-cíclica, né? Ou seja, você não conseguia, na fase de expansão, você não economizava mais, e na fase de depressão você não gastava mais, justamente para compensar e tentar atenuar o ciclo econômico. Então ela era pró-cíclica. Era um problema dela. O teto de gasto, esquece a questão do teto em si, que o teto era muito polêmico e quase inexequível. Mas ele introduziu na legislação brasileira uma regra de gasto, que hoje é um padrão que você observa em dezenas de países. Dezenas de países têm uma regra que tenta acompanhar o ritmo, a dinâmica de expansão do dispêndio total. Mas tem um problema, né? O problema é justamente, por exemplo, o que aconteceu ano passado. Você fixou um teto de gasto. Primeiro que você teve várias medidas extrateto, que foram as tais PECs kamikaze, precatório, toda aquela maluquice. E, por outro lado, o governo anterior não tinha compromisso com a arrecadação, porque a despesa estava contratada, gerou um buraco grande para os anos seguintes em função das desonerações. Aliás, hoje eu tive que fazer um acordo com os governadores, porque o Bolsonaro rapelou o dinheiro dos governadores e abriu um rombo de 26,9 bilhões. Então, o que é o arcabouço fiscal? É uma regra nova, que não será nenhuma nem outra, vai ser uma combinação virtuosa de mecanismos de acompanhamento da evolução das contas públicas que dê um horizonte sustentável. Eu estou vendo a Raquel pronta para interromper aqui. Eu vou aproveitar o seu gancho. Só falar o segundo aspecto são os parâmetros da regra. Na LRF, qual era o parâmetro? Bom, vai ter que ter resultado primário.
qual é o resultado. Então, uma coisa é a regra, a outra coisa é o parâmetro da regra. E isso tem que se combinar, né? A regra, pela minha sondagem, e eu não posso sondar todo mundo, porque quem está no mercado, eu não posso sondar. Claro. Porque como faz preço, eu estaria dando uma informação privilegiada para alguém que está operando. Então, tem que ter muita cautela para testar isso com quem não está no mercado. Então, técnicos do governo, do Banco Central, né, ou pessoas da academia que consigam manter um compromisso de sigilo profissional, porque não estão numa mesa de operação. O desenho, eu diria para você que foi muito bem recebido. Agora, cabe depois a negociação dos parâmetros, que é uma outra etapa tão importante quanto, mas que nós teremos condições de evoluir. Antes da Raquel entrar nos meandros, ainda vai dar para cumprir março, já que o senhor concluiu uma etapa, mas tem uma outra etapa para fazer? Não, eu disse a semana passada, Raquel me acompanha sempre, eu falei, semana passada eu falei, fecho dentro da fazenda a regra. A semana que vem, que é essa, eu falei, vou fechar com a área econômica e na semana que vem eu apresento para o presidente. Então,